começando mais um programa Digo 10 na TV. Pessoal de casa, vamos falar bastante de futsal, falar um pouquinho do trabalho do professor Neto, nosso convidado de hoje. O início de carreira como atleta, depois migrando para professor e hoje assumindo aí, batendo de frente, sendo nosso carro-chefe no trabalho com o futsal. Antes de começar nosso trabalho, nossa resenha aqui com o Neto, a gente vai falar dos nossos patrocinadores, a galera que está acreditando no nosso projeto, está deixando nós levar esporte até vocês através do programa. Edir Súcio, placas, troféus, acrílicos, tudo relacionado a esse trabalho, procura o nosso amigo Pedrinho, meu parceiro. Pedrinho, Deus abençoe sempre você aí, cara, pela força que você dá pra gente, pelo amigo que você é, pelo irmãozão que tem sido conosco na arena e aqui também no programa. International Sports, do meu Marcelo Pinheiro, empresário, jogador de futebol, um amigo pessoal aí, tá há vários anos aí no mercado aí, trabalhando nesse ramo de futebol, um empresário reconhecido, honesto, faz um trabalho bacana e está nos ajudando também. Contibir, do meu amigo Gersinho nos ajuda no programa aí, um parceiro de longa data, na Arena Digo 10 também tem vários projetos junto conosco lá, está nos apoiando e é um grande amigo também. Obrigado, Gersinho. Gênesis Esporte, do meu amigo Betinho. Betinho tem um local que faz estampa de camiseta para trabalho, para o seu time do Varziano, do Amador. Pessoal que quer uniforme para a escola também, o Betinho trabalha com esse trabalho aí de uniformes e tem nos ajudado aqui no programa. Betinho, Deus abençoe você também. E Paulinho Vilas Boas, o meu amigo Paulinho, Terraplanagem, um cara aí que está amante do esporte, tem nos ajudado aí no programa, tem ajudado vários times no Amador, no Varziano, com seus uniformes aí que ele coloca o seu patrocínio. Netão, prazer ter você aqui comigo, meu irmão. Neto é um amigo aí de longa data. Jogamos bola junto também, né, Neto? Bastante. Tivemos um tempo aí jogando futebol, nos conhecemos através do futebol. Netão, para começar a nossa resenha, conta um pouquinho como começou a sua vida no esporte, cara. Sempre foi futsal, sempre futebol de campo, como que foi? Na verdade eu tenho uma história assim, não posso dizer que fui um atleta profissional, né? Tive algumas oportunidades de jogar aqui no Vossen, sub-20, período bem curto no profissional, no ano 2001. Mas na época ainda o Vossen era, acho que uma das piores fases do Vossen, né? Sim. Que era, acho que era a 6ª divisão, B3 na época. Então sim, foi um período muito curto, não posso dizer que fui um atleta profissional, não me considero. Mas jogamos sempre aí nas escolinhas da cidade, né? Na época ferroviária, foi ali que a gente começou, Você começou na ferroviária? Na ferroviária, jogamos ali vários campeonatos de base, na época estadual, Dente de Leite, enfim, todas essas... Isso que iniciou a gente no esporte e depois a gente continuou, né? Jogando até hoje como amador, né? Sim. Jogamos alguns amadores juntos aí, conseguimos aí alguns títulos, né? Nova América, Cristalina. Então, conseguimos aí jogar juntos, alguns títulos, várias derrotas também, porque faz parte do esporte. Claro. E futsal mesmo, eu joguei muito pouco, né? Jogamos com o Américo, né? Você entrou bem depois, né, Neto? Isso. Foi numa época de 2000, né? Coisa assim. Por aí. Você, Anderson, Boquinha, Jefinho, jogaram muito mais futsal do que eu, né? Não posso falar que Carabina, enfim, tinha uma safra muito boa. Rogerinho, ali, né? Rogério, Melãozinho. Então, assim, tive o prazer de pegar ali vocês no final ali, né? Naqueles jogos regionais de 2001, que nós fomos campeões. Foi mesmo, Tupã, né? Tive o prazer de jogar naquela equipe lá, né? Mas vocês jogaram muito mais que eu aí. E aí fui fazer faculdade em educação física, né? E as coisas foram aparecendo como treinador de futebol de campo, comecei como preparador físico no futsal. E desde 2015, quando voltou o projeto futsal aqui em Assis, a gente está trabalhando aí no futsal. O Netão, ele tem essa história de começar como futebol, mas eu sempre vejo o Neto assim, como um cara envolvido com tudo. Ele teve no futebol do nosso amador, que a gente falava amador lá na usina, né? Sim. A gente teve um baita time lá, vários ex-profissionais atuando no time.
vamos dizer assim, que era um profissional jogando amador, né? É. O profissionalismo fora de campo era incrível, o Neto fazia parte dessa... Começou jogando, né, Neto? Depois fiquei só na organização ali, né? Você chegou a jogar no time da Usina, né? Joguei. Fomos campeões em Maracaí. Eu tava também. 2007, se eu não me engano. Ali, até aquele jogo que a Ana Paula de Oliveira apitou, não foi? Isso mesmo. Como chama ele lá, o zagueiro lá que deu uma porrada em mim no chão, lá foi expulso. O de Maracaí. Como que é o nome dele? Acho que é o Buiú, não é? Acho que era o Buiú, né? Acho que era o Buiú. Foi expulso naquele jogo é o Buiú. Ele me deu uma butinada, ela expulsou ele queria... Falei, não bate não, que você vai sair na Globo depois. E ali um grande time também da Nova América, né? Um time que tem muita história, né? O pessoal lá, o Zico. Renatão, Marlon, Sidney. Pra galera. Putz, pessoal que marcou história no futebol amador aí com aquela equipe, né? Cara, eu lembro, você também deve lembrar disso, né? Chegava para jogar os jogos, um ônibus top, uniformizado, muita estrutura. Né? E conta um pouquinho dessa experiência aí, Neto, no time da Usina, como que você vê essa fase da sua vida ali? A Nova América, eu trabalhei na Nova América, né? Não só fiz parte do time, né? Então eu trabalhei no clube da Nova América, entrei lá como professor e na época a Nova América estava contratando um professor para estruturar o clube ali mesmo, montar academia, escolinha de futebol. Fazer rodar o clube, né? E aí quando eu tinha jogado bastante contra a Nova América e o Zico, que na época era o presidente do clube, me contratou lá numa seletiva que teve para entrar, um professor, e ali ele colocou sob a minha responsabilidade também a equipe da Nova América, né? Então no primeiro ano eu joguei e também ajudava bastante no extracampo ali, nos bastidores. Sim. Mas no segundo ano que a gente foi para Brasil Sul ali, eu falei para ele, é melhor eu ficar só ajudando e tal. Sim. Ele falou, não, mas eu tenho que jogar. Eu falei, não, mas eu vou trazer uns caras bem melhor que eu. E aí a gente conseguiu montar um time muito bom, né? Que, como você falou, era um time profissional mesmo. Que eram jogadores profissionais que estavam... de férias, ou estavam sem clube, né? Ou às vezes tinha clube, mas encontrava uma folga para vir jogar. Sim. E estava em atividade. Então a gente conseguiu montar um grande time, que era um campeonato muito difícil. Sim. E foi um lugar muito bom, né? Uma estrutura sensacional. Acho que hoje deve ter times profissionais aí da nossa região ou do estado que não tem aquela estrutura que a gente tinha ali, né? O apoio, a forma de se organizar as coisas, a forma de fazer futebol mesmo. Apesar de ser um amador, a Nova América sempre fez futebol de uma forma profissional, né? É isso que eu acho interessante. Eu acho que isso que mais marcou aquele time para mim foi a forma que era conduzido, né, Neto? Sim. Ali também você fez um trabalho de escolinha ali dentro, porque eu comento do nosso time desse amador e a molecada mais nova, pô, nós treinava lá, via vocês também, eles ficavam vendo você como espelho e tal. Sim. Tinha esse papo, né? Tem grandes nomes aí do amador hoje que passaram por ali, né? Que jogaram ali profissionalmente, mas que hoje são os destaques aí do futebol amador da região que passaram ali, né? O Pedrinho Mercadante. Molecada 92, 93, 94, essa idade ou não? Ali foi a safra mais 94 e 95. 95. Que a gente tinha uma equipe muito forte, 95, 96, né? Inclusive a gente tinha uma parceria com a antiga autarquia no ano de 2008. A gente entrou com essa equipe 95-96 no Paulista Sub-13. Eles comentaram comigo isso. E a gente fez uma excelente campanha só com meninos da cidade. Eu era o técnico dessa equipe, junto com o Nandes, a Cássia, que eram da autarquia. Sim. E a gente chegou na terceira fase do Paulista, no mata-mata. Naquele ano a gente jogou contra o Santos, lá no CT e aqui no Tonicão. A gente empatou os 2 jogos contra o Santos. Esse comentário foi o Gabigol jogou, né? Eu não lembrava do Gabigol naquele jogo ali, mas os meninos falam que ele estava no jogo. O Pedrinho fala. E a gente tirou o Juventus dentro da Rua Javali, eliminamos eles lá dentro. Aí fomos pro mata-mata contra o Corinthians e perdemos os 2 jogos nas quartas de final. Então foram longe chegamos demais. Entre os 8 do Paulista nesse ano. E esses meninos aí que trabalharam com a gente aquele ano estão até hoje aí jogando. São destaques, né? Molecada que se manteve jogando. Mas uma safra de muita qualidade, muito jogador e muita qualidade mesmo ali, né? Não vou nem ficar citando nomes, senão eu vou esquecer de um ou outro. E aí vai falar, o Neto foi lá e não falou de mim. Né? Não, mas eu me lembro, e eu comentei isso, porque sempre quando eu falo desse time, né, cara, a gente via vocês lá. Como se a gente fosse um time profissional e tivesse que chegar até nós num nível ali mais alto um pouco. E a gente, se queira ou não, quando a gente foi cedido para nós
aquele espaço, a gente usava aquele espaço, a gente ia na academia, a gente fazia nossos treininhos ali. Sim. Foi ali que começou basicamente nosso futevôlei, tinha uma quadrinha, não sei se você se lembra lá. De areia lá, lembro. Nós fazia depois do treino um bate-bola ali, inclusive a galera que sabe que eu tô falando, o Pedrinho Portes, o próprio Parrudo, a galera Franciscati, a galera que ia ali bater um futebolzinho ali, depois a gente fazia um bate-bola no futevôlei também. Eu lembro lá desse período lá, né? Quem jogou bastante futevôlei com vocês lá também foi o Kaká. O Kaká, hoje tá onde ele tá? Na Irlanda? A última notícia que eu tive dele estava na Irlanda, mas eu não sei se ainda está. Kaká, gente boa, pô, parceirão. O Kaká tá se dando bem, tá trabalhando como fisioterapeuta, né? Sim. É um excelente profissional, né? E teve essa oportunidade lá, e não sei, faz muito tempo que eu não falo e nem tem notícia dele, mas a gente sabe, nas últimas vezes que a gente teve notícia, sabe que ele estava muito bem lá, né? Que bom, a gente fica feliz. Então, depois dessa experiência aí na Nova América, como foi a sequência do seu trabalho como professor? Qual que foi a próximo passo? Eu quando saí da Nova América, eu fui trabalhar no Grêmio Prudente, né? Que ainda era Grêmio Barueri, né? Foi quando o Barueri veio e assumiu o Prudente, né? de Barueri para Prudente. E ali eu trabalhei como técnico da categoria Sub-17 do Grêmio Barueri. Sim. Então fiquei lá por 10 meses, quase que o Campeonato Paulista inteiro. E aí, por coisa do futebol, faltando acho que 2 meses para encerrar o Paulista, eles me dispensaram por alguns desentendimento, mas é aquela história, o treinador tem alguma ideia, se a ideia não bate com a do diretor, a ideia é de jogo mesmo, né? Porque eu costumo dizer assim, o treinador, não existe treinador certo e treinador errado, Sim. Não existe uma maneira certa, existe o treinador que tem uma ideia e ele vai com a ideia dele, né? E se ele tem um diretor que tem uma ideia diferente, fica difícil essa convivência, esse relacionamento, fica difícil se manter no cargo. Você acha que é por isso que troca tanto de treinador aqui no Brasil? Eu acredito que sim, eu acredito que os diretores, alguns não têm ideia de jogo, eles contratam o treinador por nome ou porque pensam que vai resolver o problema, e aqueles que têm um pouco da ideia do jogo, que entendem um pouco do jogo, acaba contratando um jogador que não bate com aquilo que ele pensa do jogo. Sim. E aí depois dá conflito, porque o treinador geralmente não muda aquilo que ele pensa do jogo. Ele vem com uma metodologia de trabalho dele, né? Sim, e que alguns grupos dá certo, em outros não, e assim né? Por isso que às vezes o brasileiro todo mundo é treinador um pouquinho, né? Todo mundo tem o seu time e a sua maneira de jogar. Mas se você pensar que todo mundo tem uma maneira de jogar e chegar num clube, cada treinador que chega com uma metodologia diferente, quem está lá comandando, às vezes não quer aquilo. Sim. Você chegou lá, por exemplo, no clube que você foi, você chegou lá com uma metodologia, até certo ponto estava bom, aí o cara viu que não estava bom, você vai ser dispensado. Mais fácil mandar você embora do que mudar toda uma diretoria. Sim. E depois do Grêmio Barueri ali, eu vim para Assis, trabalhei mais um ano no profissional do Clube Atlético Assisense. Aí me afastei um pouco do futebol profissional, trabalhei como professor de educação física em escolas, projetos aqui da Fala um pouquinho dessa parte do projeto. Você teve um trabalho legal num projeto Braços Abertos também. Isso, hoje eu fiquei um tempo nesse projeto, né, trabalhando como futebol, com futebol de campo, né? Sim. E era um trabalho bem social, um trabalho bem dentro da periferia. Legal, sim. Vários meninos dali, a região que eu mais trabalhei ali com eles foi Vila Progresso, CDHU, Coab ali, então muitos meninos daquela região ali passaram comigo, treinaram comigo. Aí eu fiquei até 2019 nesse projeto. E em 2019 eu também acabei me desvinculando do Braços Abertos. Hoje eu tenho um projeto nesse sentido, que ainda não está com futebol, mas a gente tem a parte social e a gente também tem um cunho cristão esse projeto, né? Eu sou cristão, eu trabalho com evangelismo, discipulado, enfim, não é religião, mas a gente leva ensinos bíblicos, ensinos de Jesus para as crianças todo sábado. É um projeto que chama Passos de Esperança. Acontece na Escola Mafalda, então assim, eu me desvinculei do Braços Abertos, mas a gente continuou fazendo esse trabalho lá na Vila Progresso. Entendi. Ô Neto, aí como que é? Como você sai de um lado profissional, como era o seu do futebol, aí você migra para um trabalho social, como que é a cabeça do professor só soma, né? Acaba somando o seu conhecimento, sua mudança de cabeça sobre esporte também, né? Não, é uma mudança para a vida, né? Assim, e também às vezes é legal essa pergunta, porque eu costumo falar para as pessoas isso. Quando eu cheguei para trabalhar nesse projeto,
você vem do profissional, você quer cobrar horário, quer cobrar disciplina, quer cobrar que o menino esteja pronto no campo igual era no profissional, Claro. Não pode faltar no treino. E aí você chega para trabalhar num projeto que é uma realidade totalmente diferente e que o menino não tem nem chuteira para pôr no pé. E que às vezes ele vai falar assim, professor, eu posso treinar descalço? E que daí você vai refletir e fala, como eu vou falar para esse menino que ele não pode treinar descalço? Se eu tivesse uma chuteira para dar para ele agora, eu daria a chuteira e falaria, não, você não pode treinar descalço, você tem que treinar de chuteira. Mas às vezes eu não tinha. Então são coisas que assim, a gente vai, eu falo para o pessoal, eu tive que chegar no meio termo. Eu não podia chegar com toda uma bagagem de profissional e cobrar uma postura profissional deles. Sim. Mas eu também não podia amolecer muito. Não podia amolecer muito. Então assim, eles vinham um pouco pro meu lado e eu ia um pouco pro lado deles, e a gente chegava no meio termo e eu consegui trabalhar vários anos, né, com uma geração ali também que inclusive hoje até vários que passaram comigo estão na equipe sub-20 aí de Assis. É legal, acho que é gratificante, né, Neto? Você fazer um trabalho desse e ver que não só a questão do esporte, mas formou cidadão ali, né? Sim, também, né? Acho que esse é o principal do projeto, gira em torno disso, né? O esporte é uma ferramenta muito importante, né, para isso, né, cara? Para qualquer esporte, não só o futsal, o futebol, né? Mas é uma ferramenta muito importante para trabalhar com o jovem hoje, né? Porque você consegue passar vários princípios, vários princípios de vida, mesmo vários conceitos que o jovem da periferia não está acostumado, que ele não está recebendo e que através do esporte ali, do dia a dia do esporte, você consegue trabalhar isso na vida deles. É uma experiência muito boa também esse lado social do esporte, né? Entendi. Ô Neto, você saiu desse trabalho do social aí depois disso você assumiu algum outro trabalho mais profissional do futebol? Como que foi? Não, aí eu comecei, né, o trabalho mais profissional foi pro lado do futsal. Futebol de campo você não trabalha mais? Não, profissionalmente não. Ainda trabalho com futebol de campo hoje na Secretaria de Esportes, né? Eu comando as equipes sub-18, sub-17 da Secretaria de Esportes. Mas aí a gente só disputa competições regionais aqui, né? Joguinhos da Juventude, Copa Civap, isso o time da Secretaria de Esportes, né? Mantido pela Prefeitura, pela Secretaria, né? Pelo César, que dá o total apoio, né? Em parceria com o projeto PV 48. E como que funciona esse trabalho? A galera é gratuito? O pessoal da cidade chega lá, treina, tem os horários, categorias, como que é? Sim, hoje a gente treina de terça e quinta no campo da Prefeitura, né? Lá no almoxarifado da Prefeitura, que a gente sabe, todo mundo conhece como campo do Zé Abílio, né? Então é mais fácil falar aqui porque... Ele que cuida, né? Então o Zé também está nessa parceria lá com a gente de ceder o campo para a gente treinar lá toda terça e quinta. Bacana. Então essa categoria nossa treina lá às 4h30, das 4h30 às 6h. Hoje a gente tem treinando lá os meninos nascidos em 05, 06, 07. A gente vai jogar os Joguinhos da Juventude, que começa agora no mês que vem, e a Copa Taruma Cup, que daí é sub-17, que começa na outra semana pra gente. Amanhã começa a Copa, mas a gente só joga na outra semana. Legal. Neto, vamos falar um pouquinho desse futsal aí, que eu acho que você, não sei se é o esporte que você mais curte trabalhar, mas eu acredito que hoje é que você está buscando conhecimento, até comentamos em off aqui, você vai estar fazendo um curso amanhã aí para se preparar ainda mais, né? Está sempre buscando conhecimento. Como que é, Neto, essa diferença do futsal para o futebol de campo? Como que você vê essa diferença dos dois esportes? Sendo que é um só, né? Mas o futebol requer uma coisa, o futsal requer outra. Como que você vê essa diferença? Eu acho que hoje o futebol, a formação do atleta de futebol, na minha opinião, ela deve passar pelo futsal. Hoje ainda mais, né? O jeito do futebol dinâmico. Então, assim, eu acho que de um tempo para cá, há um tempo atrás eu achava muita diferença no futebol de campo pro futsal. Eu achava que o futebol de campo era um jogo mais posicionado, com menos compactação do que tem hoje. Então, assim, os atletas de ataque, eles não tinham tanta responsabilidade de voltar, eles ficavam mais na posição deles. Não tinha essa compactação, né, da linha defensiva com a linha de ataque para diminuir o campo. As marcações não eram tão em zona como a gente vê no futsal. Várias equipes marcar a zona, troca de marcação, são conceitos que vêm do futsal para o campo. E até um tempo atrás a gente não via isso, pelo menos no Brasil. Mudou totalmente. Hoje eu vejo que
pela evolução tática no futebol, do futebol no Brasil, eu acho que muito conceito de marcação e até mesmo de ataque do futsal já está inserido no campo. Se você perguntar para mim como aconteceu esse processo, eu não sei te dizer. Eu sei que hoje a gente vê muita coisa do futsal no futebol de campo. Eu vou dar uma visão minha sobre isso. Eu acho, Neto, que isso aí acabou vindo um pouquinho daquela era Guardiola. Você concorda um pouco ou não, do Barcelona? Que veio trazendo a troca de passe mais curta, a aproximação dos atletas, um campo mais reduzido, né? Trabalho reduzido, onde que eu creio, assim, não vou dizer que foi ele que mudou, mas o time que mais apareceu assim para o mundo, assim, que essa aproximação foi o Barcelona. Eu também penso assim, porque eu vejo que o futebol brasileiro começou a trazer esses conceitos para o campo a partir do momento que o Santos vai para o Mundial, pega aquele Barcelona e perde de 4-0 e uma disparidade muito grande. Parecia um jogo de profissional contra o juvenil. Sim. E ali a gente vê que porque o brasileiro sempre teve essa coisa de falar assim, não, o nosso futebol é o melhor do mundo, a gente não precisa copiar o europeu, e enfim, a gente forma os melhores jogadores e tal. Mas ali eu acho que o brasileiro começou a ver que precisava mudar alguma coisa aqui. Eu acho que não é copiar o europeu, mas que precisava ter uma mudança. Sim, né? Não perder a característica do futebol, a raiz, a essência do futebol brasileiro, mas precisava ter uma mudança. E aí eu acho que aonde veio a mudança mesmo, a necessidade de daí o treinador ter que estudar, o treinador ter que buscar e mudar a forma de jogar de todos os clubes hoje, que a gente vê que todos os clubes hoje que conseguem resultado aí tem um padrão de jogo muito bem definido, sim, a forma de marcar, a forma de atacar, então a gente vê que o treinador teve que estudar. Eu acho que a partir disso daí veio essa ideia mesmo, começou lá no jogo do Santos e a ideia veio forte mesmo no 7-1, né? Quando o Brasil, na Copa de 2014, a gente vê a grande diferença, né? Claro que não era, na minha opinião, não era diferença técnica e tática. A diferença técnica e tática não era tão grande, porque ali tinha um jogador de alto nível. Acho que o Brasil perdeu aquele jogo no emocional, né? Sim. Mas ficou visível o trabalho que os caras fazem na Europa muito acima do que fazem no Brasil, né? Sim. E eu acho que hoje, assim, a gente não tem os atletas que tem lá na Europa. Os atletas de qualidade estão lá na Europa, tá. Mas eu acho que o jogo está muito parecido, a forma de jogar, a forma de marcar, de atacar, de bola parada. Então eu acho que isso chegou aqui e eu acho que dificilmente alguém consegue mudar isso hoje. Neto, eu acho que hoje o futebol europeu ele só ganha do nosso porque os grandes jogadores estão lá por até questão financeira que a Europa traz, né? Sim. Que o clube brasileiro não vai conseguir manter um salário que o clube europeu consegue manter. E isso é bem visível que os clubes europeus já vêm buscar os garotos já no limite dos 18. Agora tem essa lei, né? Sim. Dos 18 anos, né? Mas antigamente não tinha. Então o moleque despontava no Brasil e já pegava a joia aqui e lapidava lá. Sim. E assim, eu acho isso também, porque hoje o futebol, como a gente falou, está muito igual. Sim. Todo mundo faz as linhas, todo mundo sabe marcar, todo mundo sabe estudar o adversário, todo mundo sabe fazer isso hoje. Então, aonde é decidido o jogo? Na qualidade do atleta. Né? No 1 para 1, no atleta que consegue desmontar uma defesa. E é o que a gente falou, a qualidade está lá hoje. Né? Aqui, se a gente pegar a qualidade técnica dos atletas que estão jogando os campeonatos, não vou dizer nem só o Campeonato Brasileiro, mas os campeonatos da América do Sul. Sim. E comparar com os atletas que estão jogando nos principais centros lá da Europa é muita diferença de qualidade, né? Não tem comparação. E o seu trabalho no futsal, Neto? Como que teve essa mudança aí pro futsal, do futebol? Você foi estudando, você foi assistindo, como que foi essa mudança? Porque você sempre foi do campo, né? E assim, uma coisa que eu esqueci, eu comecei no campo como preparador físico, né? E aí, em 2000, o futsal tem uma história muito mais antiga do que essa que a gente vai falar aqui, né? Sim. Mas em 2015, o futsal estava parado há um tempo aqui em Assis e o Márcio Correia, que era o presidente da antiga autarquia, ele resolveu montar uma equipe de futsal novamente. Sim, em 2015. 2015. E ele chamou o André como treinador. Sim. E o
o seu Américo para ser o supervisor. Sim. E aí o seu Américo foi em mim e falou, nós precisamos de um preparador físico e a gente queria que você fosse tal, e eu nunca tinha trabalhado com futsal, profissionalmente não. Sim. E aí eu fui aceitei o convite, a gente trabalhou aquele ano, né? O André montou um time muito bom naquele ano. Eu me lembro, muito bom mesmo. Vieram atletas para cá, o Fininho, o Luiz Guilherme, o Igor, que hoje está na França, o Claudinho, que hoje está no Praia, né, jogando Liga. O Mir, que né, já estava ali mais no final de carreira, mas que já tinha, tanto o Mir quanto o Fininho já tinham uma idade mais avançada, mas já tinham né, uma história grande aí no futsal. E ali, aquele time, naquele ano a gente foi campeão da TVT e campeão paulista. Foi inédito, né? Aquela imagem do Jairão lotado foi fenomenal. Sim, 2015. Aí eu continuei no projeto em 2016 como preparador físico. Em 2017 eu não trabalhei no projeto futsal e voltei 2017 foi o ano que eu joguei. Você não estava mesmo? Não estava. Foi o ano que o André formou um time ali. Aí já não era mais o Márcio Corrêa, já era o Bahia, né? O presidente da autarquia, que depois veio a ser secretaria. E aí eu não trabalhei esse ano. Em 2018 eu voltei, porque o André não pôde ficar, e aí eu voltei como treinador. Em 2018, 2019 a gente ainda jogou adulto, né? E em 2018 a gente foi campeão do A3, né? Do Paulista A3, é uma liga. E em 2019 a gente não chegou na final da Record, mas perdemos a final, chegamos à final dos Jogos Regionais, mas não ganhamos nenhum título em 2019. Aí veio a pandemia. Sim, parou tudo. E aí a gente, o secretário hoje é o César, né? E a gente, em comum acordo, resolveu não trabalhar mais com o adulto, pelo menos por enquanto. E aí a gente tinha uma molecada da cidade aí que vinha disputando alguns campeonatos regionais e que estavam se destacando aqui na nossa região, ganhando vários títulos aí na região. E ali o secretário falou, vamos fazer um trabalho com essa molecada, vamos investir na base. A gente tem total apoio da Secretaria de Esportes, né, para jogar as competições que a gente tem aí pela frente. E a gente, a partir dali de 2020, finalzinho de 2020, a gente conseguiu trabalhar um pouco, porque teve a pandemia. Depois, 2021, a gente voltou também bem no final do ano. Aí o ano passado, que voltou o esporte mesmo, a gente deu sequência nesse trabalho com essa molecada sub-20, conseguimos aí bons resultados no ano passado. Ganhamos 4 campeonatos de 6 que disputamos. Massa. E esse ano a gente está aí terminando a nossa preparação para estrear na Liga Paulista Sub-20, né? Que é um novo desafio aí, né? Neto, antes de terminar o primeiro bloco, eu queria que você falar um pouquinho desse momento do futsal, até a questão de vocês se prepararem, até bastidores, o time precisa de uma estrutura, né, Neto? Como todo clube, aqui também joga uns campeonatos não de tanta expressão, mas tá no cenário, tá aparecendo. Como que funciona? Vocês estão patrocinados? Como que é essa parte aí que o time precisa de um patrocinador? Está tendo? Existe já a procura? Como que funciona? Então, a maioria das despesas desse time é bancada pela Secretaria de Esportes, como eu disse, total apoio do prefeito, do secretário de Esportes, né? E a maioria desse time, os atletas hoje recebem Bolsa Atleta. Bacana. A questão de transporte, de taxas, essas coisas ainda é bancada pela Secretaria de Esportes. E no ano passado a gente teve dois vereadores aí também que mandaram emenda específica para o futsal. Bacana. Que é o Rogério Nascimento e o Fernando Vieira, 2 parceiros aí do futsal também. Rogerinho? Isso. Cavaca. Rogério, tanto ele quanto o Fernando, a gente vai disputar a liga esse ano por causa dessa verba, dessa emenda que eles mandaram específica para o futsal. Importantíssimo, né? Mas mesmo assim, Diguinho, como você falou, a gente precisa continuar trazendo algumas coisas que são necessárias e que às vezes não dá para a prefeitura conseguir tudo para uma equipe, né? Que vai jogar uma Liga Paulista Sub-20. Então hoje a gente fechou com 2 parceiros aí.
a Mil Cores, né, lá do Yuji, que tá... grande apoiador do esporte, nosso amigo Yuji. Um abraço, Yuji, ó. Isso aí, meu irmão. Fortalece aí, porque o esporte precisa de cara que nem você. A gente vê a marca dele aí em tudo, cara. Em tudo. Comigo lá também na arena, ele é fenômeno, sem palavras. E a gente tem um grande parceiro também aí hoje que vai estar com a gente lá também, é o MD Topografia, do meu amigo Matheus Dionísio. Sim. Onde fica esse lugar? Eu não conheço. Eu não estou com o contato dele ainda, a gente fez, mas a gente pode divulgar aí posteriormente. Sim, ele trabalha com topografia junto com o pai. MD Topografia tem o Instagram dele, MD Topografia mesmo. Depois a gente vai pôr também lá embaixo, lá dando um ênfase a esse apoiador de vocês aí também. E a gente está aberto para mais patrocinadores. Mas aí. Como que funciona, né? Até para o pessoal que vai assistir o programa, a gente anunciar isso daí. Como que funciona? O cara quer ser parceiro, onde vai ter o nome dele estampado? Como que é essa parceria? Hoje a gente tem duas opções. A gente tem as pessoas que querem divulgar banner, faixa em dia de jogos, né, no nosso ginásio, que é onde a gente vai mandar os jogos, que é o Valverde, né? Sim. E que vai sair essa divulgação, esses parceiros vão estar sempre sendo lembrados nas nossas redes sociais, que a gente está se organizando para isso também. Legal. E a gente tem o parceiro que queira entrar na camisa, nas costas. Camisa do time. Na camisa do time, em todos a gente tá fazendo um material novo, então esse parceiro que entrar com a gente, ele vai pôr a marca dele no nosso material de jogo, no nosso material de treino e no nosso material de viagem. Legal. Então a marca dele vai estar sendo bem mostrada também aí. E depois a gente pode deixar um contato, coisa, se alguém que tiver o interesse de nos ajudar. Realmente é uma necessidade que a gente tem ainda. A gente precisa ainda fechar para dar um segmento nesse projeto aí da Liga Paulista, né? O pessoal aí que vai estar assistindo, a gente vai fazer junto com o pessoal que edita o programa, a gente vai colocar lá o contato do Neto, as possibilidades que são para patrocinar o time. Quem tiver interesse ou quiser mesmo dar uma força aí, às vezes a pessoa quer dar uma força, não quer aparecer também, né? Sim. O pessoal gosta do esporte, às vezes acontece. Já participei do futsal em 2017, foi um ano que a gente conseguiu bastante patrocinadores, inclusive a gente é grato por isso, porque a gente sabe que o esporte ele como o Neto falou, é uma grande ferramenta para mudar muitas coisas para melhor. E quem tem condições de ajudar e puder, a gente vai estar mandando um contato do Neto no letreiro embaixo do programa. Então, a gente vai finalizar o primeiro bloco aqui, pessoal. Segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho dessa continuidade no futsal do Neto e um pouquinho da nossa história dos Jogos Regionais de 2001. Legal. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta. Valeu! Todo mundo tem uma cerveja que é a sua cara. Para os que gostam de combinar, a Burguesa. Para os que estão sempre no clima, a 0 Grau. Para os que pegam leve, a Moinho Real. Para os que pensam nos detalhes, a 1500 Puro Malte. Para os que saem do comum, a Almada Puro Malte. Para os que gostam de mesa de bar, a Conte Beer. Para os que buscam o melhor da vida, a Samba. Já escolheu?
Fala galera, estamos voltando aqui, segundo bloco, com o professor Neto. Netão, conta um pouquinho daquela experiência nossa de 2001, aqueles regionais, o que você tem de recordação, como que foi aquela passagem nossa, foi bacana, né, cara? 2001 faz tempo, né, mas é... Tamo velho, né? Mas é engraçado que esses jogos regionais a gente tem, não parece que faz tanto tempo, porque a gente tem, pelo menos eu tenho uma memória bem viva dele ainda, né? Por tudo que se foi, né? Foi o último ano seu, né? Foi, o último acho ano que ali. Dos 80, né? A gente estava com 21 jogos regionais, até hoje tem a categoria sub-21 ainda, né? E ali o Américo e o Marquinho montam um time, né? Marquinho Rauzeu. Montam um time só engraçado que só de atletas da cidade também, né? E a gente começa a fazer uma preparação forte. Eu lembro que quem ajudou a gente também na parte física foi o Chininha. Chininha, nós era um buracão, você lembra? Se lembro, fez um planejamento e ali o grupo se fechou e a gente não perdia treino, enfim, aproveitou o máximo aquela preparação que eles planejaram e fomos para os jogos, em Tupã, né? E eu lembro que a gente, na primeira fase, a gente atropelou os adversários, né? Acho que foi 7-0, 8-0, não tomamos nenhum gol. Nenhum gol. E nosso goleiro Coringa, né? Coringa, lenda. Não pegou na bola, ele catou pra caramba, a bola nem chegava nele. Né? Só a única que passou, foi contra a Marília lá, foi o único gol que a gente tomou. Os caras tomou um chute no gol, o chute que foi entrou. E ali eu lembro que é uma equipe muito forte, muito competitiva, né? Era um futsal diferente do que a gente vê hoje também, né? Sim. Porque a gente tinha um quarteto que iniciava ali, eu lembro muito bem, que era o Coringa, como a gente falou. Sim. E aí saía jogando Rogerinho, Boca, Anderson, Boquinha e Jefinho. E aí esse quarteto quase que jogava o jogo todo, não era hoje como o pessoal troca o quarteto o tempo todo. Eu acho que uma troca que sempre acontecia inicialmente no Melão. Era o Melão que entrava no Rogério, né? E aí mudava um pouco a característica do time, né? Pela diferença de característica dos dois. Mas e eu lembro que aí a gente pegou Marília, né? Um time muito forte, com alguns atletas. Inclusive de liga, né? Sim, que alguns atletas que depois continuaram jogando, a gente viu alguns atletas daquele jogar liga e Bananinha, por exemplo, né? O Alemão, que foi treinador da FIB, hoje ele está no Pulo do Gato. O Alemão é o irmão do César, né? Sim. Zagueiro. Sim. O treinador do Sub-20 do Vossi, hoje o Daniel, jogou contra a gente naquele jogo lá também. Não sei se você conhece o Daniel de Marília. Daniel? O treinador era o Milton, que até hoje está lá em Marília, né? O Daniel é no cabelo lisinho? Isso. Eu tive no aniversário do Gaúcho lá, ele conversou comigo, perguntou do futsal e eu nem... Ele jogou? Jogou. Eu não lembrava dele também, mas conversando com ele, ele falou, joguei contra vocês aquele dia lá e tal. Então devia ser bom, porque aquele time era bom pra caramba deles. Era bom. E ali a gente passou, né, por Marília, que foi o jogo mais difícil. Foi 2-1. Depois Paraguaçu na final, né? O pessoal de São Paulo. Mas aí Paraguaçu não deu também, foi 4-0 com o nosso time bem superior, né? Aquele time de Paraguaçu, a gente fala Paraguaçu, mas era o time todo de São Paulo, né? Era um time de São Paulo inteiro. Inclusive o goleiro sair jogando com o pé, nunca tinha visto uma coisa daquela. Sim. E era quadra do nosso gol. Na época não tinha, né, o goleiro linha raro, como tem hoje, né? Hoje muitas equipes aí usam, né? Quase todas, né? Usam ali esse recurso do goleiro linha, né? Que naquela época a regra era diferente também. Sim, mudou muito. O jogo ficou mais dinâmico agora com essas regras novas e inclusive o pessoal que vê o futsal hoje, futsal é muito mais gostoso você jogar do que você assistir, viu, Neto? O pessoal fala por mim. Eu adorava jogar futsal, mas para você assistir você tem que entender aquilo ali, né? Porque é um jogo muito tático, né? É um jogo, e assim, quando tem duas equipes muito equilibradas, que é um jogo de muita rivalidade e equipes de muita qualidade, é um jogo que ele fica muito pegado e às vezes muito truncado, né? A gente não vê oportunidade de gol, porque as equipes se conhecem muito. Então, às vezes realmente quem não gosta muito não fica assistindo por muito tempo, né? É o que você falou, é mais gostoso jogar do que talvez assistir. E eu me lembro também uma coisa interessante, Neto, assim, desculpa te cortar, nossos treinos, cara, quando a gente ia treinar lá, o nosso treino era mais difícil que os nossos jogos. Sim, é verdade. Era melhor, muitas vezes, a gente treinar do que talvez fazer um amistoso contra uma equipe ou outra, porque eram treinos muito intensos, em situação de jogo mesmo, né? Todo mundo querendo ganhar, todo mundo querendo buscar o espaço, né?
E como eram 2 quartetos de muita qualidade, eram muito equilibrados Muito também equilibrado. os treinos, né? E o mais legal é que era todo mundo amigo, né, cara? Sim. Até a gente tem um grupinho nosso da resenha lá, o Boquinha gosta de ficar falando disso daí, que quando era o time que saía jogando, o Melãozinho vinha no time de baixo, né? E o Melãozinho vinha aquela rabiscadeira dele danada e o Boquinha chegava madeira nele, né? E nunca acabava o treino. O Melãozinho tinha que sair do treino chorando. Ele conta, o Melãozinho todo treino saia chorando, que eu batia nele. Mas o Melão, se não batesse, não tinha como Tinha também, como, né? Não dava, né, cara? Esse foi um dos que eu vi no futsal que, de questão de habilidade, né? Não tô falando que eu já vi jogador muito melhor que ele, tipo o próprio Fininho, pra mim é um mais completo, né? Sim. Fininho não tem a habilidade do Melão, mas tem experiência. O próprio Guilherme que jogou aqui, eu achava ele muito bom jogador. Sim, sim. Um moleque, pelo amor de Deus, uma judiação ele ter parado. Ele parou de jogar, né? Parou. Acho que ele tá morando... Esse dia Getulina. mesmo o Fininho falou a cidade dele. Getulina. E casou lá, né? E joga os extras aí, né? Parece que esse dia ele tava com a perna quebrada lá, o Fininho falou, não tá jogando agora. Também chuta até toco, né, meu? O moleque é Dividiu com maluco. o cara lá e tava... Até quando o Fininho tava aí há 2 semanas atrás, disse que ele quebrou a perna e ia parar um tempo do extra também, mas muito bom jogador, né? Ficou aqui acho que 4 anos, né? Sim. E muito bom. Desse que passou por aqui, Neto, qual que você achou mais diferente, mais completo? Desse tempo todo aí? De tudo que você viu no futsal aí, nessas gerações aí. Vai ter cara que vai ficar bravo comigo aí, né? Mas de toda essa época aí que passou por aqui, o mais completo que eu vi, o que eu mais gostei assim, foi o Claudinho. Claudinho, né? Claudinho era bom mesmo. Teve um que passou aqui, não sei se você vai se lembrar, foi em 2005. Foi aquele primeiro ano do Vossen, quando fez o Vossen, que o treinador era o Vinícius Simile. Você se lembra dessa época? Lembro. Cara, tinha um que chamava Paulinho, de Santos. Rapaz... Eu não me lembro desse jogador aí, Aquele cara era... Até brinco com o Jefinho às vezes. Ele chegou pra treinar, era um coletivo, ele botou caneleira. Ele botava o shorts mais pra cima um pouquinho. Ele era meio gordinho, sabe? Eu falei, onde olha os caras que os caras trazem aí, né, mano? Tá de brincadeira. Aí eu fui ver na ficha dele, tinha vindo do Corinthians. Eu falei, mano, bobo ele não é, né? Aí teve um treino que era 1 contra 1 na ala, botava os conezinhos pra diminuir o espaço e tinha que passar ali. Mano, não vai passar, não tem como, né? Aí começou a balançar a perninha assim, né? Você não conseguia ver nenhum movimento da perna dele. E o jeito que ele saía pra direita, ele saía pra esquerda igual. E, cara, a batida na bola com a esquerda era igual o Guilherme, igualzinho. Cara, ele tinha uma qualidade e era do jogo. O jogo começava a pegar fogo, solta a bola nele, solta ele na ala e ia pra cima. E eu ouvi todos, assim, ouvi uma grande maioria passar por aqui, mas pra mim eu acho que o Paulinho foi o mais... Que você viu aí. Diferenciado, assim, vai mudar o jogo, toca nele. Sim. Não digo assim, marcação ele vacilava muito e o futsal depende muito de marcação também, né? Você trabalha com futsal, você sabe, mas tecnicamente de 1 para 1 assim, eu acho que foi um cara. Tinha o Pitangui também, que era muito bom jogador. Eu lembro. Pitangui, mas era um cara mais lento, né? Sim. Mas tinha um bom passe. Mas jogava mais de fixo, mais de frente. Não passava muito o meio da quadra, que lembra um pouquinho também o Paulo, que lá que é de... O Paulo acho que é de... não lembro onde o Paulo é. Lembra do Paulão? Que jogou aqui em 2017, que veio do Pompeia pra cá. Isso. Eu lembro. Também de um bom passe. Um cara bom passou por aí, né, Neto? Sim, teve bastante. Nesse período aí teve bastante jogador. E é que são características diferentes um do outro também. Então vai muito do gosto da pessoa, né? Eu gosto mais de atleta assim, eu gosto mais de atleta assim. Tem uns que gostam mais do atleta habilidoso, tem outros que já gostam mais daquele que é habilidoso, mas que também combate, pensa o jogo, que é aguerrido, enfim. Então essa questão de escolher jogador vai muito do gosto mesmo, né? Sim. Então, para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, qual que é a programação aí do futsal para esse ano? Seus planos aí futuros aí como professor, como está sendo esse planejamento seu? Então, com a base aí, né, essa equipe nossa já confirmou a participação em várias competições aí durante o ano. Então, uma das coisas que a gente fez no futsal aqui esse ano, com o total apoio da secretaria, da prefeitura, foi montar desde sub-12 até sub-20. Que não tinha, né? Não tinha. Então hoje a gente tem desde sub-12 até sub-20 disputando competições esse ano. Isso é muito importante. Então a gente vai disputar
pelo menos uma competição com cada categoria. Sim. Isso é certo, né? Já está conversado com o secretário, né? Com o César, e ele me pôs para coordenar esse projeto de montar essas outras categorias, direcionar os professores, e hoje a gente está lá com o do Lima, o Fernandinho, o professor Rinaldo, o professor Matheus, cada um cuidando de uma categoria, né? Abaixo de 16, um auxiliando o outro. E a gente vai jogar aí com todas as categorias, de 12 até 20, a Copa Civap, que é uma nova Copa que vai aparecer aí esse ano para a gente disputar. E aí a gente vai jogar a Liga Paulista, dia 26, né, num domingo à noite, às 19 horas, é a nossa estreia aqui contra a equipe de Ourinhos. No Valverde. Depois a gente joga aqui ainda na primeira fase contra Botucatu, no dia 1º de abril. E no dia 29 de abril a gente joga aqui contra a Marília. Esses são os nossos jogos da primeira fase. Se a gente classificar, daí vem os playoffs e aí a gente, né, pode divulgar novamente que a gente não tem essas datas. E ainda vamos jogar as competições do estado, né? Jogos da Juventude, jogos regionais, Copa Estado de São Paulo Sub-16. Então essas competições aí pro ano todo. Tem bastante. A gente tem competição aí, tá? Bacana. Quero deixar um recadinho aí pro pessoal, agradecimento aí ao pessoal que está apoiando. Aproveita o espaço aí, deixa um recado aí pro pessoal, a gente sabe que é importante esses apoios, né? Eu agradeço mais uma vez aí, né, a Prefeitura Municipal de Assis, a Secretaria de Esportes, né, na pessoa do César, que não mede esforço, foi atleta de futsal, né? Foi, também César maluco. Era bom jogador, muito né? Muito bom, né? Tanto no campo quanto no futsal. E gosta do futsal eu tô falando aqui do futsal, mas ele não mede esforço para apoiar nenhuma modalidade aí, né? E os nossos parceiros, né? Como a gente já citou aí, o Iuge lá da Mil Cores, né? Agradecer aí pela parceria, pela confiança no nosso trabalho, o Matheus Jonísio da MD Topografia, pela confiança. Então, é como você falou, a gente não pode deixar de agradecer essas pessoas, que a gente sabe o quanto é difícil, né? Sim. Tocar o esporte e o quanto a gente precisa de pessoas assim, né? De parceiros assim. Certeza. Galerinha, a gente vai finalizar nosso bate-papo aqui, agradecendo o Neto pela presença. Falar um pouquinho, hoje falando de futsal, como eu falo todo o programa aqui, quando finalizo, nossa intenção é levar o esporte em geral. Quem tiver alguma dica aí de quem chamar para falar de algum outro esporte que a gente não tenha chamado ainda, manda para nós aí no Instagram da Arena Digo 10 ou aqui da TV Com também. A gente quer falar de todos os esportes possíveis, mas a gente vai nos que está mais fácil, né? Que tem mais contato. O Neto é um amigo, convidei ele, já aceitou e veio conversar conosco. E agradecer aos meus patrocinadores, a galera que acredita nesse programa, está nos dando uma força aí e está mantendo ele para vocês. Edir Súcio, do meu amigo Pedrinho, placas, troféus, acrílicos, tudo nesse ramo, procura o Pedrinho lá e você vai ser bem atendido. Contibir, do meu amigo Gercinho. RP Motos, do meu parceiro Ricardo Chupeta, um parceiraço aí, um cara fenomenal e, sem palavras. Chupeta, desde a época lá do futsal do 2017, ele dava uma força pra nós. O Chupeta foi meu parceiro de zaga também, bastante tempo, hein? Chupeta, lenda aí, Chupeta. Você batia e ele saía jogando, né? Não tinha jeito. Tinha que ter o que chega e o que joga. Obrigado, Chupeta, pela força de sempre aí. Você, além de um patrocinador, é um amigo. International Sports, Marcelo Pinheiro, nosso patrocinador, empresário, jogador de futebol. Tem grandes jogadores no cenário brasileiro aí e em atividade. Um cara honestíssimo que está fazendo um grande trabalho junto com seus amigos lá, seus parceiros. Gênesis Esportes, do meu amigo Betinho. Você quer procurar um local bacana para você estampar sua camiseta, fazer o seu uniforme de escola, de trabalho ou do futebol, procura o nosso amigo Betinho lá na Gênesis Esporte. O melhor material que você vai encontrar é ali. Faço todos os meus trabalhos com ele e não mudo por nada. E Paulinho Vilas Boas, do meu amigo Paulinho, Terraplanagem. Paulinho, um grande amante do esporte, em principal o futebol. Meu centroavante lá, ele e Tupanzinho na frente, vários gols, ninguém segura aquele ataque ali. Agradeço, Paulinho, pela força de sempre. Pessoal, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!